Sônia não sabia dizer em que momento exato tinha perdido o chão. Talvez tenha sido quando o marido mandou juntar suas roupas numa mala, apontou para a carroça e, sem coragem de encará-la, mandou o capataz avisar. O doutor disse que a senhora é estéril. Se não serve para dar filho, não serve para mais nada. Aquele dia ela saiu da fazenda como se fosse um objeto devolvido, olhando pela última vez para a casa onde tinha apanhado mais do que sorrido. O vento batendo no rosto misturava o gosto da poeira com o da humilhação, mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, quando finalmente chegou à fazenda do pai, Sônia acreditou que ali, pelo menos ali, teria abrigo. Em vez disso, encontrou a casa em ruínas, a notícia da morte da mãe, e o próprio pai cambaleando com cheiro forte de cachaça, apontando o dedo para ela como se fosse uma maldição. Vê-se some da minha frente, Sônia. Você é o último desgosto que essa casa me deixou. A garrafa voou antes que ela pudesse responder. O vidro estourou na testa dela e o sangue escorreu quente pelos olhos. Naquele instante, abandonada pelo marido e rejeitada pelo pai, Sônia teve a certeza: ou ela encontrava um novo lugar no mundo, ou não sobreviveria. Fique até o final e conheça a linda história de superação de Sônia. Mas antes, já comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história. Quando tinha apenas 20 anos, Sônia já carregava nos ombros o peso de uma vida que nunca foi sua. Não escolheu o marido, não escolheu a casa, não escolheu o destino. Apenas obedeceu. O pai dela, seu Antônio, homem de mãos grossas e palavras ainda mais ásperas, repetia desde que ela era menina: mulher é gasto, Sônia. Filho bom é filho homem que trabalha, traz dinheiro. Mulher só presta quando casa e sai de casa. Foi com esse pensamento que, numa tarde abafada de domingo, ele apertou a mão do velho amigo, um fazendeiro de café muito rico, e decidiu que o filho dele seria o marido da filha. Não houve pergunta. Não houve conversa. Houve apenas o acerto. O casamento está combinado, vai ser melhor para ela. E para mim também. Sônia ouviu tudo do corredor, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes de barro. Ela sonhava, em secreto, com um casamento diferente, com alguém que a olhasse com ternura, que a escolhesse. Mas desde pequena ouvia as mulheres mais velhas dizendo que casar por amor era luxo de poucas. A gente aprende a amar com o tempo, menina, diziam. Primeiro vem o casamento, depois, se Deus quiser, vem o amor. Com essas frases na cabeça, ela entrou na igreja semanas depois, vestida de branco e de medo. O noivo, Raul, era um homem de olhar escuro e pesado, que parecia mais apaixonado pela garrafa de cachaça do que por qualquer outra coisa no mundo. Ele a segurou pelo braço com força demais, como quem segura algo que já é seu, sem cuidado. Os primeiros meses foram um aprendizado duro do que significava ser esposa naquele tempo. Sônia acordava antes do sol, acionava o fogão a lenha, cuidava da roupa da casa do que ele mandava. E à noite, quando o cheiro de álcool dominava o quarto, o corpo dela deixava de ser seu. Ela suportava calada, como vira as outras mulheres da família fazerem. Contava mentalmente as tábuas do teto, enquanto ele a tocava sem carinho algum, repetindo na cabeça as orações que aprendera na infância. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um pedido mudo, para que aquilo acabasse logo. As primeiras agressões vieram depois de uns meses, quando começaram a cochichar que ela ainda não tinha engravidado. Que cê tem, hein? Raul perguntava, já com a fala enrolada. Minha mãe teve 7. Minhas irmãs, tudo parindo. Só você que não serve para nada? O primeiro tapa foi um choque. O segundo, um recado. Depois, os empurrões, os xingamentos, as marcas escondidas debaixo das mangas compridas. Sônia caminhava pela casa com o olhar baixo, como se pedisse desculpas por existir. Ela tentava agradar em tudo. Cuidava da alimentação dele, fazia chás, pedia a Deus em preces sussurradas para que um filho viesse e com ele, talvez, um pouco de respeito. Mas os meses se arrastavam e o ventre continuava vazio. 1 ano se passou assim, entre a dor do corpo e a culpa da alma, até o dia em que tudo terminou. Naquela manhã, Sônia sentiu o ar da casa diferente. O silêncio parecia cortante. Quando entrou no quarto, viu a mala aberta sobre a cama. O vestido de domingo, as poucas saias, 1/3 da mãe e uma fotografia amarelada eram jogados ali às pressas por uma das criadas.
Dona Lourdes, que conhecia Sônia desde que chegara, evitava olhar direto para ela. As mãos tremiam. O que está acontecendo, Dona Lourdes? A voz de Sônia saiu baixa, quase trêmula. A mulher engoliu seco. O doutor mandou arrumar suas coisas, menina. Disse que a senhora não mora mais aqui. As palavras bateram forte. Sônia sentiu as pernas fraquejarem. Como assim não moro mais aqui? Onde ele está? Lá fora vendo o gado. Mandou o Augusto falar com você. Pouco depois, Augusto, o capataz, surgiu na porta. Ele parecia desconfortável, coçando a nuca, evitando o olhar dela. Dona Sônia, o doutor pediu para avisar? Ele começou com a voz rouca. O médico disse que a senhora é estéril. Se não serve para dar filho, não serve para mais nada. Ele mandou deixar a senhora na fazenda do seu pai. Sônia sentiu como se o peito fosse rasgar. Não era só a afirmação cruel sobre o corpo dela. Era o fato de Raul não ter coragem de dizer nada pessoalmente. Anos de humilhação, dor e medo terminavam com uma mensagem entregue por um empregado. Ela respirou fundo, tentando manter a dignidade e o pouco que restava. "E é isso?" perguntou com a voz surpreendentemente firme. "Só isso?" Augusto abaixou a cabeça. "Só isso, Dona Sônia. A carroça sai em meia hora." Ela olhou pela janela. A casa grande, os cafezais ao longe, os caminhos que percorrera tantas vezes com o coração pesado. Nada daquilo tinha sido dela de verdade. Nem mesmo a vida que viveu ali foi sua escolha. Sem dizer palavra, fechou a mala com cuidado, pegou o terço da mãe e o guardou no bolso do vestido. Quando saiu pela porta, sentiu o sol bater com força no rosto e o gosto metálico da injustiça subir pela boca. Subiu na carroça sem olhar para trás. Se chorou, foi para dentro. Por fora, mantinha uma linha reta no queixo, como se a dureza fosse sua única proteção. A estrada de terra se estendia à frente, interminável. A cada solavanco, um pedaço de tudo o que ela conhecia ficava para trás. E ainda assim, um pensamento insistia em sobreviver. Na fazenda do meu pai vai ser diferente. Na casa do meu pai, ainda sou filha. Ela não sabia que, na verdade, aquele seria apenas o começo da queda. A viagem até a fazenda do pai levou horas. O sol subia e descia no céu, enquanto a carroça seguia por estradas de terra, atravessando pequenas vilas, vendo ao longe outras propriedades com seus cafezais alinhados. Sônia mal percebia a paisagem. Estava inteira mergulhada num turbilhão de lembranças e perguntas. Ao lado, dirigindo a carroça, estava o senhor Oliveira, um homem de cabelos grisalhos e rosto vincado pelo trabalho no sol. Ele sempre fora respeitoso com ela, conversando pouco, mas com gentileza. "A senhora quer parar um pouco?" perguntou quando viu que ela levava a mão à testa, como se tivesse dor. "Não, seu Oliveira. Quanto mais rápido eu chegar, melhor." Ele assentiu compadecido. Sabia mais do que demonstrava, mas não era homem de se meter na vida dos outros. Podia, no máximo, oferecer um gesto de humanidade. "Sua mãe vai ficar contente de ver a senhora", arriscou. "Faz tempo que não tem notícia." Um nó apertou a garganta de Sônia. "Faz 1 ano que não envio carta", murmurou. Raul não gostava. A palavra marido não saiu. Parecia pesada demais para aquele homem. Raul soava quase como um estranho. A tarde começava a cair quando a carroça finalmente dobrou a última curva antes da fazenda da família. Sônia endireitou o corpo, o coração acelerado. A imagem que guardava na memória era de uma casa viva, galinhas ciscando no terreiro, cheiro de comida, a voz da mãe chamando os filhos, o barulho das ferramentas do pai. Mas o que encontrou foi outra coisa. A cerca de madeira parecia torta, algumas estacas caídas. O mato crescera em volta da entrada, engolindo o caminho batido. A casa, que antes tinha uma pintura simples, agora estava descascada, com partes escuras de umidade espalhadas pelas paredes. "Estranho", murmurou seu Oliveira. "Tá diferente." Sônia sentiu um arrepio. Desceu da carroça devagar, o vestido levantando poeira a cada passo. O silêncio era profundo demais para aquele lugar. Nem o cacarejo de galinhas, nem o latido de cachorro, nada. Foi quando viu uma mulher magra, de cabelos presos num coque apressado, saindo pelos fundos com um balde nas mãos. Ao vê-la, a mulher deixou o balde cair, a água se espalhando no chão de terra. "Minha Nossa Senhora, Sônia?" A voz tremeu.
Sônia reconheceu imediatamente. Dona Maria. Dona Maria havia sido mais que uma empregada. Era a mulher que a carregara no colo quando bebê, que acalmara suas febres, que lhe ensinara as primeiras orações. Era quase uma segunda mãe. As duas se aproximaram rapidamente, os olhos já cheios de lágrimas. Minha menina, disse Dona Maria, puxando-a num abraço apertado. Olha para você, como cresceu, como tá magra. Sônia respirou o cheiro de sabão e fumaça que sempre associara a carinho. Por um segundo, tudo pareceu seguro de novo. Minha mãe, ela começou, a voz falhando. Ela tá em casa. Vai brigar comigo porque eu demorei tanto para visitar. O olhar de Dona Maria mudou. As lágrimas, que antes pareciam de alegria, ganharam um brilho diferente, pesado. Sônia, ela começou, com dificuldade. Sua mãe não tá mais aqui, minha filha. O mundo pareceu girar. Como assim? Não tá mais aqui? Sônia sentiu a voz sumir. Ela foi para onde? Foi para outra cidade? Dona Maria segurou o rosto dela com as duas mãos, como fazia quando ela era criança. Ela se foi, minha filha. Foi para o descanso de Deus. Teve uma febre forte, uma tosse ruim. Ninguém conseguiu salvar. Isso foi pouco tempo depois que você foi embora. O chão fugiu dos pés de Sônia. Ela afastou as mãos de Dona Maria, deu 2 passos para trás como se precisasse de ar. Não, repetia num sussurro. Ela não podia. Eu nem me despedi. As lágrimas vieram com força, misturando-se à poeira que o vento levantava. Sua mãe, a única que, mesmo sem poder mudar seu destino, ainda tinha olhos doces para ela, tinha partido. E meu pai? Perguntou tentando se recompor. Ele está onde? Dona Maria hesitou. Sônia, seu pai tá diferente. Desde que sua mãe se foi, ele se perdeu de vez na bebida. Fica agressivo, fala coisa que não presta. E baixou a voz. Ele já sabe que o marido da senhora a mandou embora. Tá cego de raiva. Disse que não quer te ver nem pintada de ouro. Que você é o último desgosto que essa casa deixou para ele. A frase cortou como faca. Por um momento, Sônia pensou em voltar para a carroça, pedir a seu Oliveira que a levasse a qualquer outro lugar do mundo. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar mais uma rejeição sem ao menos tentar. Eu preciso falar com ele, insistiu. Ele é meu pai. Sônia, não faça isso, implorou Dona Maria, segurando seu braço. Ele não tá bom. Vai te machucar com as palavras. Ele já me machucou com as palavras a vida inteira, respondeu com um sorriso triste. Eu só preciso ouvir da boca dele que eu não tenho mais casa aqui. Aí eu vou embora em paz. Sem esperar resposta, soltou o braço da velha amiga e caminhou na direção da porta. O interior da casa cheirava a coisa parada, a bebida derramada e a tristeza antiga. As janelas estavam mal abertas, cortinas sujas pendiam tortas. No canto da sala, seu Antônio estava sentado numa cadeira, a garrafa meio vazia na mão. A barba por fazer, os olhos vermelhos, a postura curvada pareciam de um homem muito mais velho do que realmente era. Pai, Sônia chamou num fio de voz. Ele levantou a cabeça tentando focar a visão. Quando enfim reconheceu a filha, o rosto se contorceu num misto de raiva e amargura. Olha só quem veio aparecer, murmurou com a fala arrastada. A filha que eu vendi achando que ia resolver minha vida e só me trouxe mais vergonha. Eu não tive culpa de nada. Ela tentou explicar. Eu fiz tudo o que mandaram, eu... Cala a boca! Ele se ergueu de repente, cambaleando, mas ainda assustador. Eu sou homem. Não preciso ouvir sermão de mulher. Seu marido te mandou embora por quê? Porque você não presta nem para parir. Nem para isso você serve. Cada palavra era um soco invisível. Pai, por favor, eu não tenho para onde ir. Só quero um canto para dormir até eu entender o que vou fazer. Eu posso ajudar aqui, posso trabalhar, posso... Não! Ele gritou, levantando a garrafa. Você acha que eu quero mais um peso morto nessa casa? Sua mãe morreu de tristeza por sua causa. Foi você que levou a única alegria que ela tinha quando foi embora com aquele homem. E agora volta para cá como o resto, querendo o quê? Comida? Teto? Sônia sentiu o ar faltar. Isso não é verdade, murmurou. Ela sempre me apoiou. Ela queria que eu fosse feliz. Felicidade? Ele riu. Um riso seco, sem humor. Felicidade é coisa de gente tonta. Vai embora, Sônia. Some da minha frente.
Você é o último desgosto que essa casa me deixou. Antes que pudesse responder, a garrafa voou. Ela nem teve tempo de desviar. O vidro atingiu sua testa com um impacto surdo. Um calor agudo se espalhou, seguido de uma dor intensa. Sônia cambaleou, a visão embaçando. Os joelhos cederam. Sentiu algo quente escorrendo pelo rosto. Sangue. Pai, ainda tentou dizer, mas a palavra morreu na boca. Foi quando braços conhecidos a envolveram por trás. Dona Maria, ofegante, a segurou antes que caísse de vez no chão. Chega! Gritou a velha com uma força que parecia não ter idade. O senhor já fez mal demais para essa menina. Ela não é lixo para ser tratado assim. Seu Antônio resmungou, tropeçou em si mesmo e caiu sentado de novo, agarrado ao resto da garrafa como se fosse a única coisa que ainda importava. Dona Maria pressionou a barra do próprio avental contra o corte na testa de Sônia. O sangue manchava o tecido, escorria pelos dedos. Vamos embora, minha filha, murmurou com os olhos marejados. Vamos embora daqui agora. Sônia deixou que a conduzissem. A dor física era forte, mas a dor na alma parecia maior. Na porta, ela olhou pela última vez para dentro da casa onde nascera. Não viu ali nenhuma lembrança boa, nenhum abraço, nenhuma proteção. Ali tinha acabado. Ali ela entendeu que, a partir daquele momento, ou ela achava um lugar para se reconstruir, ou seria engolida pelas ruínas que os outros deixaram. E com o sangue ainda escorrendo e o coração em cacos, deu o primeiro passo para longe de tudo o que conhecera. A noite caiu antes que Sônia e Dona Maria se afastassem completamente da fazenda. O céu escurecido parecia mais pesado do que o normal, como se acompanhasse a dor que se acumulava no peito da jovem. A testa latejava com o corte ainda aberto, e o sangue seco misturado com poeira deixava sua pele pegajosa, mas ela seguia andando, porque não havia outra opção além de seguir. Dona Maria caminhava ao lado, firme apesar da idade. A mão dela apertava a de Sônia com uma força que parecia maior que seus próprios ossos, como se dissesse, eu estou aqui, nem que o mundo inteiro te vire as costas. Senta um pouco, disse a velha, guiando-a até o tronco caído de uma árvore à beira da estrada. Deixa eu ver seu machucado. Sônia obedeceu sem protestar. Ela estava exausta demais até para falar. Quando Dona Maria afastou o tecido do avental que usara para estancar o sangue, o corte apareceu profundo, ainda úmido. Esse homem, sussurrou a velha, indignada. Esse homem perdeu a alma, minha filha. Sua mãe não ia querer te ver ali, nem viva, nem morta. As lágrimas de Sônia voltaram. Não as lágrimas rápidas e desesperadas de antes. Agora eram lágrimas lentas, silenciosas, carregadas de luto. Eu não tenho mais nada, Dona Maria, disse, quase num sussurro. Eu não tenho casa, não tenho marido, não tenho mãe. Eu não sei para onde ir. Dona Maria se ajoelhou diante dela e segurou seu rosto. Olha para mim. Eu conheço você desde bebê. Você é mais forte do que consegue imaginar. Se o mundo te derrubou, a gente levanta de novo. E eu não vou te deixar sozinha. Sônia fechou os olhos, deixando que aquelas palavras entrassem. Mas para onde a gente vai? Perguntou. Dona Maria respirou fundo. Eu tenho uma irmã, a Teresa. Ela trabalha na fazenda de um homem bom. Rígido, sim, mas bom. Um viúvo que não bebe e que respeita todos lá. Lá, minha filha, você pode começar de novo. Mas é muito longe, murmurou Sônia. São dias de estrada, completou a velha. Mas a gente vai. Deus há de prover. Os 2 primeiros dias foram de provação pura. A estrada era de terra batida e pedras que maltratavam os pés. O sol queimava durante o dia e o frio mordia durante a noite. As 2 dormiam apoiadas em troncos, dividindo o pouco pão que tinham. No meio do segundo dia, porém, as pernas de Dona Maria começaram a falhar. A idade cobrou seu preço, e ela tropeçou, quase caindo de vez na poeira. Sônia, mesmo ferida, segurou a amiga com o coração na boca. Se ficassem ali no meio do nada, não sobreviveriam. Foi quando a providência divina apareceu na forma de um ruído de rodas. Uma carroça velha, puxada por um cavalo pampa, apontou na curva. O condutor era um senhor de rosto vincado pelo sol, carregando sacas de milho. Ao ver as 2 mulheres cambaleando sob o sol do meio-dia, ele puxou as rédeas. "Ô de casa!" gritou o homem. Ou melhor, "Ô da estrada! Vocês estão indo para onde nesse estado?
Estamos buscando a fazenda Almeida, senhor, respondeu Dona Maria, tentando recuperar o fôlego. O homem ajeitou o chapéu de palha. A Almeida? É longe para ir a pé, ainda mais para a senhora. Subam aí na parte de trás. Eu passo na encruzilhada das terras do seu Manuel. Deixo vocês na porta. Sônia sentiu um alívio tão grande que os joelhos tremeram. Ajudou Dona Maria a subir na carroça e sentou-se ao lado dela. O balanço das rodas na terra, que antes seria incômodo, agora parecia um berço. A viagem que levaria dias de sofrimento foi encurtada pela bondade de um estranho. No final da tarde seguinte, a carroça parou. É ali, apontou o homem com o chicote. Dali para frente é com vocês. Quando Sônia desceu e olhou para frente, viu um descampado verde. Ao fundo, erguiam-se colunas de fumaça vinda de fogões, um celeiro grande e uma casa de madeira bonita e bem cuidada. Cavaleiros voltavam do trabalho. Crianças brincavam. É ali, disse Dona Maria com a voz embargada de esperança. A fazenda Almeida. Sônia parou. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram mais lágrimas de dor, eram de chegada. Vamos? Perguntou a velha, segurando sua mão. Sônia assentiu. E juntas, de mãos dadas, caminharam em direção ao que, sem saber, mudaria suas vidas para sempre. Quando Sônia e Dona Maria atravessaram o grande portão de madeira, a sensação era a de estar entrando em outro mundo. Ali, a vida parecia pulsar. O ar tinha cheiro de lenha queimada, de pão assando, de café fresco vindo do terreiro. O som de galinhas, de crianças rindo ao longe, de trabalhadores conversando enquanto recolhiam ferramentas, era como um bálsamo para os ouvidos de quem vinha de silêncio, dor e abandono. Sônia, exausta após 3 dias de caminhada, parecia menor dentro do próprio corpo. O vestido amassado, a poeira grudada na pele, a ferida na testa ainda marcada. Tudo nela carregava sinais de uma travessia feita na marra, com o coração aos pedaços. Dona Maria, percebendo o tremor leve nas mãos de Sônia, apertou seu braço. Mantenha a cabeça erguida, minha filha. Aqui ninguém vai te fazer mal. Sônia respirou fundo e tentou acreditar. Elas caminhavam em direção à casa grande quando uma mulher forte, de avental limpo e braços robustos, saiu pela porta da cozinha carregando um cesto de legumes. Assim que viu Dona Maria, ela deixou o cesto cair no chão, espalhando batatas e cenouras por todo lado. Maria! A mulher gritou, já correndo. Minha Nossa Senhora, é você mesmo? As duas se abraçaram como irmãs que não se viam há anos, porque eram exatamente isso. Sônia ficou parada, observando com emoção silenciosa aquela cena tão cálida e tão distante de tudo que vivera nos últimos meses. Quando Dona Teresa soltou a irmã, o olhar caiu sobre Sônia, e em vez de estranhamento ou dureza, a mulher abriu um sorriso acolhedor, um sorriso de braços abertos. E essa moça linda, quem é? Dona Maria segurou a mão de Sônia, trazendo-a para mais perto. Essa é minha menina, Teresa. Sônia, completou a jovem timidamente. O rosto de Dona Teresa suavizou ainda mais. Ela era o tipo de mulher que tinha o dom de olhar dentro da alma das pessoas. Seja bem-vinda, Sônia, disse, tocando com cuidado o ferimento na testa. Santo Deus, o que aconteceu com você? Antes que a jovem respondesse, Dona Maria se adiantou, a voz firme, como quem protege o que ama. Depois a gente conta tudo. Agora, ela precisa de água, comida, descanso e... Sua voz tremulou. Um pouco de acolhimento. Dona Teresa não hesitou. Aqui ninguém passa necessidade. Venham. Eu preparo um banho quente e algo para comer. Ela fez um sinal para um rapaz que arrumava ferramentas perto do celeiro. Joãozinho, corre avisar o patrão que temos visitas. Mas avisa direito. São visitas da casa. O rapaz correu imediatamente. Poucos minutos depois, enquanto Sônia e Dona Maria tomavam água fresca oferecida por Dona Teresa, a porta lateral da casa grande se abriu. Um homem alto, de ombros largos, barba bem aparada e olhar sério, caminhou em direção às 3. Usava roupas simples, camisa de algodão clara arregaçada nos braços e calça de trabalho, mas havia uma postura firme e imponente nele. Esse era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para ser respeitado. Senhor Manuel Almeida, viúvo, pai de 3 meninas, dono de todas aquelas terras. Os olhos dele foram primeiro para Dona Maria, e o sorriso veio rápido. Maria,
disse, inclinando a cabeça em respeito. É um prazer ver a senhora aqui de novo. Obrigada, seu Manuel, respondeu ela, emocionada. Depois, o olhar dele se voltou para Sônia. Assim que a viu, o semblante firme dele mudou. Primeiro veio uma surpresa discreta. Depois, algo parecido com preocupação. Ele não conhecia a história dela, ainda, mas era evidente que enxergava dor nos olhos da jovem. Seja bem-vinda à minha fazenda, moça, disse com a voz grave, porém gentil. Onde a senhora precisa ficar? Sônia baixou o olhar, sem saber como responder. Era difícil acreditar que alguém falaria com ela com gentileza, depois de tanto tempo sendo tratada como estorvo. Dona Maria deu um passo à frente. Seu Manuel, essa menina precisa de ajuda. Do tipo que não pede palavras, só pede um lugar seguro. O fazendeiro assentiu lentamente. Aqui todo mundo tem lugar, disse firme. Dona Teresa vai cuidar de vocês. Se a senhora precisar de trabalho, temos bastante. E se precisar de tempo, também temos. Sônia levantou os olhos pela primeira vez e viu algo que não estava acostumada a ver em homens. Respeito. Não desejo. Não desprezo. Não posse. Respeito. Obrigada, senhor, respondeu ela, a voz baixa, mas sincera. Eu posso trabalhar. Só preciso aprender. Manuel sorriu de lado, um sorriso curto, mas verdadeiro. A gente só aprende fazendo, disse ele, e aqui não falta serviço. Naquela tarde, depois de um banho quente, um curativo no ferimento e uma refeição que o estômago dela quase não acreditou, Sônia sentou-se com Dona Maria e Dona Teresa na cozinha. As duas discutiam possibilidades. Ela pode ajudar na horta, sugeriu Teresa. Ou na costura, disse Dona Maria. Ela aprendeu o básico com a mãe. Ou na cozinha com a gente, completou Teresa. Foi Dona Teresa quem parou. Estudou Sônia em silêncio e então sorriu. Mas, sabe, tem algo nela. Uma delicadeza, um jeito doce. Acho que ela combina mais com criança. E as meninas do patrão, desde que a mãe morreu, vivem precisando de carinho. Dona Maria sorriu do outro lado da mesa. Ela sempre teve jeito com criança. Dona Teresa bateu palmas. Pronto. Resolvido. Sônia vai cuidar das meninas. A jovem engoliu seco. Eu? Cuidar das filhas do patrão? Sim, minha filha, disse Dona Maria, segurando sua mão. E você vai ser boa nisso. Vai ver. Sônia respirou fundo, tentando conter a mistura de medo e esperança que se agitava dentro dela. Aquela era a primeira responsabilidade real que alguém lhe dava. A primeira chance verdadeira de recomeçar. E, sem saber, era também o primeiro passo para entrar no coração de 3 meninas, e no do homem que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Sônia acordou com o canto distante dos galos e o cheiro suave de pão recém-assado. A cama simples onde dormira parecia um presente inesperado. Por um breve instante, ela não soube onde estava, e então lembrou. A fazenda Almeida. Dona Maria já estava de pé. Dormiu bem, minha filha? Perguntou com aquele sorriso acolhedor. Faz muito tempo que eu não acordava. Em paz, respondeu Sônia, e vai continuar assim. Aqui o patrão é homem de palavra. Depois do café, Dona Teresa chamou Sônia para ir conhecer as 3 filhas do patrão no quintal. A primeira que notou a presença de Sônia foi a do meio, Aninha. Logo atrás veio Clara, a mais velha e séria. A menorzinha, Helena, correu para trás das pernas da irmã. Sônia se agachou, colocando-se na altura delas. Oi, disse ela suavemente. Eu sou a Sônia e queria muito conhecer vocês. Aninha franziu a testa. Você vai embora também? Perguntou direto. As outras foram. Sônia sentiu o peso daquela pergunta. Olhou nos olhos de cada uma e prometeu. Eu não vim embora de ninguém. Eu vim para ficar, se vocês deixarem. Foi Helena, a mais pequena, que avançou devagar, estendeu a mãozinha e tocou a barra do vestido de Sônia. Depois disse baixinho. Você tem cheiro de mamãe. O coração de Sônia quase derreteu. Ali naquele instante, uma conexão profunda foi feita. Mas a confiança verdadeira não nasce em um dia. Ela precisa de tempo para criar raiz. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Aos poucos, a rotina da casa mudou. Sônia não era apenas alguém que cuidava. Ela se tornou parte da vida das meninas. Ela aprendeu a trançar o cabelo de Clara,
do jeito que ela gostava. Ensinou a Ninha a ler as primeiras palavras. E Helena não dormia mais sem que Sônia segurasse sua mão. Manuel observava tudo, sempre discreto. Ele via de longe como Sônia brincava de roda no terreiro, sujando a barra do vestido sem se importar. Via como ela cantava enquanto estendia a roupa, uma melodia que trazia leveza para a fazenda inteira. Certa tarde, quase 3 meses depois da chegada delas, Manuel observava escondido atrás de uma árvore enquanto Sônia ajudava Helena a descer de um galho baixo. "Segura na minha mão. Eu não deixo você cair", dizia Sônia sorrindo. "Eu sei que não deixa", ria a menina. Havia ternura ali, uma ternura que ele não via desde antes da morte de sua esposa. Dona Teresa surgiu ao lado dele. "É boa menina, essa Sônia", sussurrou. "Tem mão suave e coração grande. Salvou essas meninas da tristeza." Manuel assentiu, pensativo. "Ela tem um olhar triste às vezes", murmurou ele. "Mas quando sorri para elas, o sol parece brilhar mais forte." Naquela noite, ao sair do quarto das meninas depois de colocá-las para dormir, Sônia encontrou Manuel no corredor. O olhar dele era sério, mas profundo. "Obrigado", disse ele simplesmente. Sônia abaixou o olhar, tímida. "Eu só fiz o que pude." "O que você fez nesses meses", respondeu ele, "é mais do que qualquer pessoa conseguiu fazer em anos. Você trouxe a alegria de volta para esta casa." Por um instante, ficaram ali, sem saber o que dizer. Algo nascia naquele espaço entre eles, algo que o tempo havia amadurecido sem pressa. E ambos sentiram, mas nenhum dos dois ousou dizer em voz alta. Ainda. Os dias viraram meses, e a rotina na fazenda Almeida trouxe uma paz que Sônia não sabia que podia existir. Pentear cabelos, separar roupas limpas, contar histórias antes de dormir, segurar mãos pequenas durante pesadelos passageiros. Ela não tinha pressa, e as meninas não tinham medo. Ao final do 3º mês, Sônia não só havia conquistado o coração das 3, mas começava a entrar silenciosamente no coração de Manuel. Numa noite de sexta-feira, Sônia saiu da casa das meninas após ajudá-las a dormir. As 3 estavam deitadas, respirando devagar, abraçadas às bonecas. A luz suave da lamparina iluminava o rosto sereno delas. Ela fechou a porta com cuidado e caminhou pela varanda da casa grande, procurando ar fresco. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Foi então que ouviu passos lentos atrás de si. "Posso me sentar?", perguntou a voz grave de Manuel. Sônia se virou devagar. Ele estava com a camisa clara solta sobre o corpo, mangas dobradas, segurando 2 canecas de café. Era uma rotina que eles haviam criado sem combinar. Ele sempre aparecia quando ela estava ali. "Claro", ela respondeu, afastando-se um pouco para que ele sentasse ao seu lado. Manuel se acomodou no banco de madeira que rangia levemente. Ficaram alguns segundos em silêncio. O tipo de silêncio confortável construído ao longo de semanas de convivência. "Minhas filhas mudaram muito nestes meses", disse ele finalmente, olhando para o horizonte escuro. "Falam de você o dia inteiro." Sônia sorriu com sua timidez habitual. "Elas são meninas especiais. Me receberam com tanto carinho." Manuel girou a caneca entre os dedos. "Elas não estavam assim antes. Desde que a mãe morreu, parece que o mundo encolheu para cada uma. Clara tentava ser adulta demais, carregando um peso que não era dela. A Ninha se escondia nos cantos quando estava triste, e Helena..." Ele respirou fundo. Helena chorava até dormindo. Sônia olhou para ele, tocada pela honestidade. "Eu percebi. No começo elas tinham medo de serem deixadas para trás." Ele assentiu. "Sim, mas agora estão melhorando. E muito disso, quase tudo disso, é por sua causa." Sônia desviou o olhar para as próprias mãos. "Eu só faço o que posso", disse quase num suspiro. Manuel a observou por alguns segundos com um olhar sério, mas não duro. Era um olhar que via além das palavras, que enxergava a dor velha escondida atrás das costas retas dela. "Um dia, quando você se sentir pronta", disse ele com voz baixa e respeitosa, "eu quero ouvir sua história. Sei que você carrega uma tristeza antiga nos olhos, Sônia, e quero saber quem a colocou aí." Sônia respirou fundo. O peito apertou. As lembranças do passado ainda eram fantasmas presentes, mas a voz dele oferecia proteção, não julgamento. Por um instante,
Os olhos de Sônia encheram de lágrimas, silenciosas, teimosas. Ela virou o rosto para não deixar que ele visse, mas Manuel notou. Com toda delicadeza, ele estendeu um lenço limpo. Não precisa esconder, disse ele gentilmente. Aqui ninguém te julga. Eu espero o tempo que for para você confiar em mim. O coração de Sônia perdeu o compasso por um segundo. Não havia ouvido isso nunca, nem da mãe, muito menos do ex-marido. Depois de enxugar os olhos, Sônia respirou fundo e tentou sorrir. Obrigada, é que nunca fui tratada com tanta paciência. Você faz parte desta casa agora, respondeu ele. E nesta casa, a gente cuida de quem a gente quer bem. Sônia arregalou levemente os olhos. A frase atingiu seu peito como um fogo lento. Quer bem. Eu não esperava encontrar um lar aqui, confessou ela. Achei que seria apenas um trabalho. Manuel levantou-se, o café terminado, mas um momento suspenso no ar. Nunca foi apenas trabalho, pelo menos não para minhas filhas, e não para mim. Ele a observou caminhar por alguns passos na varanda. A luz amarelada das lamparinas desenhava sombras no rosto dele. Antes de entrar, ele virou-se de novo. Ah, e Sônia? Chamou com voz baixa. Ela ergueu o olhar. Continue cantando para elas de manhã. A casa inteira dorme melhor quando sabe que você está feliz cantando na cozinha. E eu... Ele parou sorrindo de canto. Eu fico mais tranquilo. Sônia ficou sem resposta. Apenas assentiu, o rosto queimando. Ele entrou. E ela ficou ali, sozinha na varanda, ouvindo o vento passar entre as árvores, sentindo o peito aquecer. Naquela noite, Sônia dormiu com a certeza de que o tempo estava curando tudo, e não sabia, ainda, que era só o começo de algo muito maior. Os dias seguintes passaram como brisa amena, um sopro tranquilo que Sônia não sabia como lidar. A paz era estranha. O silêncio sem gritos era estranho. As manhãs com risadas infantis também eram estranhas, mas de um jeito bom, de um jeito que dava medo de perder. As meninas passaram a acordar pedindo por ela. Helena batendo na porta, Aninha escondendo desenhos debaixo da travessa do café, Clara fingindo ser séria, mas sorrindo sempre que Sônia aparecia com os cabelos presos num coque simples. Era como se a casa, antes cheia de sombras, começasse a abrir janelas de novo. E sem que percebesse, Manuel aparecia em cada vez mais desses momentos. Às vezes parado no corredor, apenas observando. Às vezes se aproximando para perguntar como as meninas tinham dormido. Às vezes dando um sorriso que parecia quase esquecido no rosto dele. Mas havia algo que ainda segurava Sônia por dentro. Algo que pesava quando ela tentava dormir. Quando respirava fundo. Quando ouvia Manuel dizer seu nome. Seu passado estava sufocando seu presente. E ela sabia que, cedo ou tarde, precisaria abrir aquela ferida. Foi numa noite calma, depois que as meninas adormeceram cedo demais de tanto brincar. A lua estava alta, iluminando a varanda com uma luz azulada, suave. Sônia saiu, como fazia sempre, para respirar um pouco antes de deitar. Quando ela encostou no batente de madeira, ouviu passos atrás. Achei que ia te encontrar aqui, disse Manuel, surgindo com 2 canecas de chá de erva cidreira. Sônia tentou sorrir. As meninas dormiram bem rápido hoje. Estavam exaustas, respondeu ele, mas felizes. Ficaram alguns segundos em silêncio, observando o campo escuro, o vento que batia nas folhas, o aroma de terra úmida. Era um silêncio confortável, até demais. Manuel tomou um pequeno gole do chá e, com cuidado, perguntou: Sônia, posso te fazer uma pergunta? Ela respirou fundo. Seu coração deu um pequeno salto. Pode. Ele a observou com um olhar firme, mas cheio de cuidado. Eu noto quando você fica triste, quando seu olhar muda. Noto quando tira a mão do rosto para enxugar lágrimas escondidas. Noto quando prende a respiração como se algo apertasse seu peito. Sônia baixou os olhos. Ele continuou baixando a voz. Não quero que pense que estou te pressionando. Mas quero entender você. Quero saber de onde vem essa dor que você tenta esconder o tempo todo. Sônia segurou firme a borda da saia. As mãos tremiam. Tentou começar, mas sua garganta se fechou. Eu não sei se consigo. Manuel deu um passo para mais perto, mas não tocou nela. Ele sabia que qualquer toque seria avassalador demais naquela hora. Sônia, chamou com gentileza. Você está segura aqui.
Comigo, com minhas filhas. Ninguém vai te machucar. Aquelas palavras ecoaram fundo, segura. Ela não lembrava da última vez que se sentira assim. Então, algo dentro dela desmoronou, como uma represa que cede depois de anos segurando água demais. Ela disse com dificuldade, as lágrimas começando a subir. Eu fui obrigada a casar. Eu fui dada como se fosse coisa de troca. Manuel ficou imóvel. Deixou que ela falasse. Ele bebia, muito, continuou, a voz trêmula. E quando bebia, ele mudava. Eu não sabia que um homem podia ser tão cruel, tão frio. Ele me batia, me empurrava. E à noite, sua voz falhou. Ela cobriu o rosto com as mãos, incapaz de continuar. O passado sufocava, engolia, doía. Manuel aproximou-se mais um pouco, a expressão completamente transformada. Indignação, dor, proteção. Sônia, disse com voz rouca, eu sinto muito. Sinto muito por tudo o que você passou. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Eu pensava que se engravidasse ele ia me tratar melhor, que talvez eu pudesse ser respeitada, amada, mas eu nunca engravidei. E por isso, ele me mandou embora. Disse que eu não servia para nada. Ela enxugou o rosto, soluçando. Quando voltei para casa, meu pai disse que eu era desgosto. Ele me jogou uma garrafa. Manuel fechou os dedos com força. Por um segundo, ele teve que desviar o olhar para controlar a própria raiva. Sônia respirou fundo, tentando recuperar o ar entre lágrimas. Eu cheguei aqui, com nada. Eu não sabia se ia conseguir viver de novo. Manuel deu então o passo que faltava, e lentamente, cuidadosamente, tocou o queixo dela para levantar seu rosto. Sônia, olhe para mim. Ela levantou os olhos ainda marejados. Você não tem culpa de nada disso, disse ele com firmeza. Nada. O que te fizeram foi uma crueldade, mas não é sua culpa. Você não é fraca, você não é insignificante, você não é estéril, e você não foi rejeitada porque merecia. Você foi ferida, traída, abandonada por pessoas que não sabem o valor que você tem. Sônia soluçou, desarmada, e Manuel enxugou suas lágrimas com o polegar, num gesto lento, delicado. E aqui, Sônia, continuou ele, aproximando ainda mais o rosto, você tem um lar. E aqui, você é amada. Sônia piscou, surpresa. Amada? Ela repetiu, confusa. Como assim? Manuel inclinou levemente a cabeça. Minhas filhas te amam. Elas falam de você como se já fosse parte da família. E eu? Ele parou por um segundo. Respirou, como se revelasse algo que vinha lutando para manter guardado. Eu também estou começando a amar você. O coração de Sônia disparou. Ela prendeu o ar. E pela primeira vez desde que saiu de casa aos 20 anos, sentiu algo parecido com esperança. Mas antes que pudesse responder, um choro agudo ecoou de dentro da casa. Helena. Manuel fechou os olhos, respirando fundo, como se o momento tivesse sido interrompido segundos antes do inevitável. Eu vou, disse ele com um meio sorriso. Ela sente quando estou longe. Sônia respirou fundo, ainda com o coração fora de ritmo. Eu posso ir? Não, disse ele gentil. Hoje não. Hoje você já deu muito de si. E entrou na casa deixando Sônia na varanda. Ela ficou ali, abraçando o próprio corpo, sentindo-se despida de todas as capas que acumulou por anos. Ela havia contado tudo, e pela primeira vez, alguém tinha cuidado. Não havia medo, não havia nojo, não havia julgamento, havia apenas proteção. E algo mais, algo quente, algo novo, algo que ela ainda não ousava nomear, mas que já estava crescendo dentro dela. Depois daquela noite na varanda, algo mudou profundamente entre Sônia e Manuel, não no que diziam, mas no que não diziam. No jeito de se olharem, no tempo que demoravam para desviar o olhar, na maneira como ele sempre aparecia por perto quando ela estava com as meninas, no modo como ela sentia o peito aquecer quando ouvia sua voz chamando o seu nome. Era um sentimento crescendo devagar, do tipo que nasce primeiro no silêncio, depois no peito, depois nos gestos. Mas nenhum dos dois ousava tocar no assunto, ainda. Um dia depois do jantar, Sônia subiu à varanda para aproveitar o vento fresco.
As meninas já estavam dormindo e Dona Maria tinha ido ajudar Dona Teresa na cozinha. O céu estava limpo, tão estrelado que parecia até exagerado, como se Deus tivesse derramado luz demais no firmamento. Ela estava encostada na grade de madeira quando ouviu passos firmes atrás de si. "Boa noite", disse Manuel, aproximando-se sem pressa. Sônia virou-se com um sorriso suave. "Boa noite." Ele se inclinou na grade ao lado dela, ficando a poucos centímetros. O perfume de madeira e café dele chegava suave, misturado ao cheiro de terra molhada da fazenda. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, olhando o céu. Foi então que uma estrela riscou o firmamento, descendo como um rastro luminoso. Sônia sorriu, encantada. Viu? Uma estrela cadente. Manuel a observou mais do que observou o céu. "Vi sim", respondeu, mas não estava olhando para o alto. "E acho que alguém aí deveria fazer um pedido." Sônia deu uma risadinha tímida. "Um pedido? Como se eu soubesse o que pedir." Ele inclinou ligeiramente a cabeça. "Tem certeza?" perguntou numa voz quase sussurrada. "Às vezes, o que a gente quer está mais perto do que imagina." O coração dela bateu tão rápido que Sônia achou que ele pudesse ouvir. Ela desviou o olhar, brincando com a barra do próprio vestido para disfarçar o nervosismo. "E o senhor, o que pediria?" Manuel sorriu de canto, aquele sorriso pequeno e perigoso que ele raramente deixava escapar. "Pedir o quê?" repetiu, olhando para ela com os olhos profundos. "O que me faltava apareceu na minha porta. Acho que o universo me ama." Sônia ficou vermelha na hora. Sentiu o corpo inteiro vibrar. Sentiu o peso daquele olhar pousando sobre ela como mãos quentes. Eu não sei do que o senhor está falando." Tentou brincar, mas sua voz falhou no meio. Manuel deu um passo para a frente. Depois, mais um. Agora estava perto. Muito perto. Sônia não recuou. "Sônia", ele disse, olhando direto nos olhos dela. "Eu não sou bom com palavras, nunca fui. Mas sei reconhecer quando algo importante entra na minha vida." A respiração dela acelerou. "As meninas te amam", continuou ele com a voz baixa. "A casa voltou a ter riso por sua causa. A fazenda parece diferente. E eu..." Ele parou por um segundo, como se guerreasse consigo mesmo. "Eu também estou diferente desde que você chegou." Sônia abriu um meio sorriso, nervoso, terno, vulnerável. "Manuel, se eu estiver entendendo errado", ele disse, dando o último passo, "peça para eu parar." Ela sentiu o mundo inteiro suspender a respiração e não pediu. Ele ergueu a mão e tocou de leve o rosto dela. Primeiro, um toque suave, quase ousado demais para ser real. O polegar roçou sua bochecha. O coração dela disparou tão forte que parecia que ia saltar do peito. Sônia fechou os olhos. E então aconteceu. Um beijo. Lento, quente, profundo. O primeiro beijo de sua vida que não tinha violência, nojo ou medo. O primeiro beijo que realmente era um beijo. O primeiro toque que se permitiu sentir com o corpo inteiro. Manuel segurou sua nuca com carinho, trazendo-a mais para perto. Sônia levantou a mão devagar e apoiou-a no peito dele, sentindo o coração dele bater tão forte quanto o dela. O mundo por alguns segundos desapareceu. A dor desapareceu. A vergonha desapareceu. Só restou o toque. Quando se afastaram, ela ainda tinha os olhos fechados. "Se eu estiver indo rápido demais", disse ele com a voz rouca, "me diga." "Não está", ela sussurrou. "Eu nunca senti algo assim." Ele sorriu. Não um sorriso qualquer. Um sorriso de homem apaixonado que tentou resistir, mas não conseguiu. Manuel segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado, como se segurasse algo frágil e precioso. "Vem comigo", disse ele baixinho. Sônia não perguntou para onde, apenas deixou que ele a guiasse. Caminharam pela varanda, cruzaram o quintal silencioso e seguiram por um caminho de pedrinhas que levava a um coreto afastado, iluminado por lamparinas penduradas entre as colunas. As luzes tremulavam com o vento leve. As estrelas cobriam o céu inteiro. Era um cenário que parecia ter sido preparado só para eles. Manuel parou diante dela e passou a mão em sua cintura, devagar. "Ontem você me contou sua história", disse ele. "Hoje eu quero te dar um novo começo." Sônia sentiu as lágrimas subirem, não de tristeza, mas de algo tão forte, tão bonito, que doía de outro jeito. Ela tocou o peito dele com cuidado. "Eu quero",
sussurrou. E foi ali, naquele coreto iluminado, afastado da casa, com a brisa da noite batendo leve e o cheiro doce das flores da fazenda, que Sônia viveu sua primeira noite de amor de verdade. Uma noite sem medo, sem dor, sem humilhação. Uma noite de desejo mútuo, carinho, toque suave, entrega completa. Uma noite em que finalmente entendeu o que era ser amada e desejada ao mesmo tempo. Eles fizeram amor devagar, como se o tempo não existisse. E, quando terminaram, ficaram deitados olhando as estrelas, respirando juntos, os dedos entrelaçados, o coração dela batendo em paz pela primeira vez em muitos anos. Sônia sorriu, encostada no peito dele, e murmurou: "Por um momento, achei que estava lá em cima, junto com as estrelas." Manuel riu baixo, beijando o topo da cabeça dela. "Você brilhou mais do que elas." Sônia fechou os olhos. E naquela noite, soube. Era amada, era desejada, era viva. E pela primeira vez, era feliz. A manhã seguinte nasceu macia, com uma luz dourada atravessando as folhas do pomar e pousando suavemente sobre o coreto. Quando Sônia abriu os olhos, por um breve segundo pensou que havia sonhado tudo. Mas então sentiu o calor do braço de Manuel envolvendo sua cintura e percebeu. Não era sonho, era real, era dela. Ele ainda dormia, respirando fundo, o peito subindo e descendo de forma serena, tão diferente do homem austero que todos viam durante o dia. Sônia o observou por longos minutos com um sorriso tímido, quase infantil. Havia paz naquele rosto, havia vida, e havia algo mais, havia futuro. Quando Manuel finalmente abriu os olhos e a viu ali, tão perto, tão entregue, sorriu daquele jeito raro que só ela parecia arrancar dele. "Bom dia", murmurou com a voz rouca de sono. "Bom dia", respondeu Sônia corando. Ele tocou seu rosto com carinho. "Ontem foi o começo de muita coisa", disse ele, sem desviar o olhar. O coração dela disparou. "Foi", concordou num fio de voz. Manuel então se levantou, puxando-a para si, beijando sua testa e sussurrou: "Eu não quero que isso seja só uma noite, Sônia. Quero que seja uma vida inteira." Ela perdeu o ar. O romance deles não foi segredo por muito tempo. As cozinheiras perceberam primeiro. Bastava olhar a forma como Sônia sorria enquanto lavava a louça, ou como Manuel aparecia mais cedo na cozinha só para dizer bom dia quando sabia que ela estaria lá. Na verdade, a fazenda inteira começou a notar. As meninas, então, essas foram as primeiras a ver a mudança. Clara, a mais velha, começou a puxar Sônia para conversar sobre tudo: laços de cabelo, livros de histórias, tarefas da escola. Aninha fazia questão de acompanhá-la em todos os afazeres e Helena passou a andar agarrada à barra da saia dela como se sentisse instintivamente que Sônia já era dela, mesmo antes que qualquer casamento fosse mencionado. E no fundo, Sônia sentia o mesmo. Ela já amava aquelas crianças. Amava de um jeito natural, como se tivesse nascido para cuidar delas. Uma noite, enquanto Sônia guardava as roupas lavadas, Manuel apareceu na porta do pequeno quarto onde ela dividia espaço com Dona Maria. "Posso entrar?" "Claro", respondeu ela, ajeitando uma das saias dobradas. Manuel entrou devagar, como se carregasse uma seriedade importante consigo. Sentou-se na beirada da cama, respirou fundo e então a chamou. "Sônia, vem aqui um instante." Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele. O coração acelerou, mas agora era outro tipo de aceleração. Um tipo doce, quente, que vinha com expectativa, não medo. "Eu pensei muito desde aquela noite", disse ele segurando a mão dela. "Eu pensei em nós, nas minhas meninas, na vida que estamos levando, e eu sei que talvez seja cedo, mas..." Ele parou e sorriu, um sorriso que mostrava mais emoção do que ele gostaria de deixar transparecer. "Você aceita casar comigo?" Sônia sentiu o mundo parar. Os olhos se encheram de lágrimas tão rápido que nem teve tempo de tentar segurá-las. "Manuel", sussurrou, buscando ar, Eu tenho medo do que vão pensar. Do que vão falar de mim, de onde eu vim." Ele segurou o rosto dela entre as mãos com cuidado, como se segurasse algo sagrado. "Eu não estou pedindo a opinião de ninguém. Estou pedindo você. Meu coração escolheu você. Minhas filhas escolheram você. A casa inteira já te escolheu. Só falta você escolher a gente." Sônia deixou escapar um riso emocionado entre as lágrimas. "Eu escolho", murmurou.
Eu escolho vocês. Manuel encostou a testa na dela, sorrindo aliviado. Então somos uma família. Quando a notícia se espalhou, a fazenda comemorou como se fosse o casamento de uma princesa. Dona Teresa chorou mais do que Sônia. Dona Maria sorria para todos com orgulho de mãe. Os trabalhadores batiam palmas e até o próprio Manuel parecia mais leve, quase jovem. As meninas, então, Clara se apressou em arrumar o véu. Aninha saiu recolhendo flores. Helena dizia para todos: "A Sônia agora é nossa mamãe do coração." E ninguém discutiu. Ninguém ousaria contrariar a pequena. O casamento estava marcado para 6 meses depois, no final do ano, junto com a festa grande da fazenda. Um evento cheio de música, comida, fogos. Mas algo inesperado mudaria a data de tudo. 2 meses antes do casamento, Sônia começou a acordar passando mal. Enjoo, tontura, sono excessivo. Achou que fosse nervoso, cansaço ou até medo do julgamento alheio. Mas Dona Maria, com a experiência de quem viu muitas gestações na vida, apenas cruzou os braços e sorriu. "Esse enjoo aí eu conheço muito bem", disse ela, rindo. "Dona Sônia, você está assim desde quando?" "Uns dias", respondeu Sônia tímida. "Mas não é isso que a senhora está pensando. Eu sou estéril", o médico de Raul garantiu. Dona Maria soltou uma gargalhada tão alta que fez até a galinha no quintal assustar. "Médico comprado pelo dinheiro ou pela ignorância, minha filha. Raul bebia tanto que o corpo dele é que não funcionava. O seu é terra fértil que só precisava de jardineiro bom." Sônia ficou pálida. "Não, não pode ser." Dona Maria segurou seu rosto e sorriu. "Pode sim, e é." O coração dela explodiu num misto de medo e alegria. Manuel estava no campo, organizando o gado, quando Sônia caminhou até ele com passos nervosos. Ele notou na hora. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou, limpando as mãos na calça. Sônia segurou sua mão com força. "Manuel, eu acho que..." A voz falhou. Os olhos encheram. E antes que conseguisse falar, ele sentiu. "Sônia", murmurou, levando a mão ao rosto dela. "Você está grávida." Ela assentiu, chorando. Manuel ficou imóvel por um segundo. O mundo ao redor desapareceu. Os pássaros, o vento, o som dos animais. Tudo sumiu. Então ele a puxou para um abraço tão forte, tão cheio de emoção, que Sônia precisou segurar o pescoço dele para não cair. "Meu Deus", ele murmurou, beijando a testa dela. "Você me deu o maior presente da minha vida. Você está me dando um filho." Sônia chorava e ria ao mesmo tempo. "Eu achei que não podia", disse, soluçando. "Eu achei... Você pode tudo", respondeu ele com a voz embargada. "Você só precisava ser amada do jeito certo." A notícia correu à fazenda mais rápido do que vento forte. As cozinheiras dançavam pela cozinha, as meninas gritavam: "Vamos ter um irmãozinho!" E Dona Maria chorava, segurando um lenço florido. Manuel anunciou que anteciparia o casamento imediatamente. "Não quero mais nenhum dia sem que você seja oficialmente parte da nossa família", disse ele, segurando a cabeça dela entre as mãos. "Amanhã cedo vamos até a capela." Sônia sorriu, coração cheio, alma leve. No dia seguinte, com um vestido simples e as mãos tremendo de emoção, ela entrou na pequena capela da fazenda. As meninas entraram atrás dela, todas de mãos dadas. Manuel a esperava no altar com um sorriso que ela jamais imaginaria ver naquele homem. E ali, diante de Deus e de toda a fazenda, Sônia oficialmente deixou de ser a mulher rejeitada e se tornou esposa, mãe, amada e parte de um lar. A vida dela recomeçou naquele altar, e 2 anos depois, nasceria outra história. A vida na fazenda Almeida não lembrava nem de longe o passado cinzento que Sônia carregou por tanto tempo. O sol daquela manhã dourava tudo. O terreiro, as roupas no varal, as árvores carregadas e, principalmente, o pequeno menino de quase 2 anos que corria desajeitado atrás de uma galinha teimosa. "João, devagar", ria Sônia, encostada na varanda, a mão pousada sobre a barriga já crescida do segundo filho. O menino tropeçou, caiu sentado na poeira e, ao invés de chorar, soltou uma gargalhada tão gostosa que as 3 meninas correram até ele. Clara ajudando a levantar, Aninha limpando a roupa, Helena abraçando o irmão como se pudesse protegê-lo do mundo inteiro.
Sônia observava tudo com olhos brilhantes. Aquela era sua família, sua casa, seu lar. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, onde Dona Maria e Dona Teresa trabalhavam juntas, conversando como se tivessem passado a vida inteira naquele pequeno reino de madeira e terra fértil. As risadas delas se misturavam ao barulho das panelas, aos passos apressados das crianças, ao canto dos pássaros. Era um som que Sônia jamais imaginou voltar a ouvir. O som da vida acontecendo sem medo. Ela suspirou quando sentiu mãos fortes envolverem sua cintura por trás. O toque já era tão familiar e tão confortável que ela sorriu antes mesmo de olhar. Ele está agitado hoje, disse Manuel, encostando o queixo no ombro dela, os braços protegendo a barriga onde o novo bebê se mexia. Puxou você, brincou Sônia. Teimoso, cheio de energia e faminto o dia inteiro. Manuel riu baixinho, um riso suave, de homem que finalmente encontrou paz. E se puxar a mãe, vai ser forte, disse ele, dando um beijo demorado na bochecha dela. Forte como poucas pessoas que eu já conheci. Sônia ficou alguns segundos em silêncio, observando as crianças brincarem no terreiro. De repente, parecia ouvir um eco distante. A voz do marido cruel dizendo que ela não servia para nada. O pai embriagado gritando que ela era desgosto, o som da garrafa quebrando em sua pele. A lembrança era nítida, mas já não doía da mesma forma. Manuel percebeu o silêncio. Em que você está pensando? Perguntou, acariciando de leve a barriga dela. Sônia virou o rosto para ele. Os olhos brilhavam não de tristeza, mas de gratidão. Em como um dia, eu acreditei que não tinha mais lugar no mundo, disse ela com a voz firme. E em como hoje, eu sei que pertenço aqui. Ele sorriu e segurou a mão dela. Lá embaixo, Helena apontou para a cerca e gritou. Mamãe, João quer subir ali. Já vou, meu amor, respondeu Sônia rindo. Ela desceu os degraus devagar, uma mão na barriga, a outra estendida para o filho que corria em sua direção. Quando o pegou no colo, o menino se aninhou contra ela com a confiança absoluta de quem sabe que está seguro. Atrás dela, Manuel observava com aquele olhar de homem que nunca imaginou amar outra vez, mas que agora amava mais do que tudo. As meninas rodeavam Sônia, conversando, rindo, chamando-a de mamãe com naturalidade, como se ela sempre tivesse sido aquilo, como se nunca tivesse sido outra coisa. E pela primeira vez na vida, Sônia entendeu com clareza. Ela não era o que disseram que ela era. Não era a mulher rejeitada. Não era a mulher estéril. Não era o desgosto de ninguém. Era esposa. Era mãe. Era amada. Era luz plantada em terra fértil. O sino pequeno da capela tocou ao longe, chamando para a oração do fim da tarde. O som ecoou manso pelos cafezais, pelas montanhas, pelas paredes da casa grande. As crianças correram para a trilha que levava à capela. Sônia caminhou ao lado de Manuel de mãos dadas, com João no colo e outro bebê crescendo sob seu coração. E enquanto o sol se punha atrás dos morros, ela pensou, com a alma em paz. Disseram que eu não servia para nada, mas aqui eu finalmente floresci. Se gostou dessa história, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo novas histórias todos os dias. Um forte abraço e até a próxima.